Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje vai falar sobre o atendimento ao cliente. O nosso convidado é Alexandre Luzi Las Casas, professor titular da PUC de São Paulo na área de graduação e pós-graduação de marketing e um dos autores e coordenador do livro Excelência em Atendimento ao Cliente. Atendimento e serviço ao cliente como fator estratégico e diferencial competitivo, lançado pela editora M-Books. Alexandre Luzi Las Casas, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui no Mundo Corporativo. Eu que agradeço a oportunidade, Milton. Defina para nós esse conceito excelência em atendimento. Sim, excelência em atendimento é aquele atendimento que a gente dá para os nossos clientes que ficam marcantes, né, inesquecíveis. É aquele atendimento que supera o da concorrência, é aquele atendimento que torna os nossos clientes fidelizados, né? O objetivo desse atendimento é ser muito marcante para o cliente. Sair daquela média, do tradicional, né? Você superar as expectativas do cliente. Essa aí é a base do atendimento ao cliente com excelência. Alexandre, você falou em provocar a atenção do cliente. Tudo isso aparentemente são coisas assim, são os objetivos daqueles que colocam os seus produtos ou desenvolvem os seus serviços no mercado. Mas como é que se consegue realmente chegar a essas pessoas, tocar essas pessoas e fazer com que aquilo que ofereça a ela seja melhor e cause essa sensação de satisfação? Certo. Essa satisfação que nós falamos, ela sempre está muito ligada assim, às expectativas que o cliente tem, né? Então, é o resultado que você obtém de uma prestação de serviço em relação a essa expectativa. Então, vamos dizer assim, as empresas que procuram atender o cliente e não atendem a expectativa do cliente, eles geram insatisfações. Aquelas empresas que atendem exatamente o que ele está esperando, ele gera uma satisfação, mas não é nada assim demais. Ele está simplesmente fazendo aquilo que é esperado que ele faça. Agora, aquelas empresas que superam a expectativa do cliente, que se tornam marcantes para ele, essas são aquelas que prestam serviço de excelência, né? E que conseguem tornar os clientes fidelizados, né? Eles vão voltar para comprar da empresa, eles vão indicar a empresa para outros e vão fazer uma série de outras atividades assim, que traz benefício para a organização. Então, conseguir isso não é fácil, né? Nós temos várias atividades a serem desenvolvidas para você conseguir superar a expectativa dos clientes. Porque, veja, é um conceito relativo, né? Porque como que você supera a expectativa do cliente? Um cliente pode chegar para mim, na minha empresa, com uma expectativa muito baixa. Então, para superar, fica mais fácil do que atender aquele que tem uma expectativa muito alta. Então, eu tenho que fazer um trabalho de administração desses dois parâmetros, da expectativa e do resultado. Então aí que vem a maior dificuldade. Agora, o maior foco que eu tenho que ter, logicamente, é no cliente, o que ele quer, o que ele precisa, o que ele gostaria de ter da minha empresa. E eu tenho que olhar também para o meu concorrente, para saber que nível de satisfação que ele está proporcionando para o meu mercado, para a minha clientela. Então, nesse equilíbrio, nessa análise, é que eu posso verificar onde que eu posso superar as expectativas do cliente. Porque também se a meu concorrente não estiver fazendo muita coisa, eu supero demais, eu estou criando um problema para a minha empresa, porque no momento que eu supero a expectativa do cliente, essa vai ser a expectativa dele para o próximo negócio. Então vai aumentando, chega no momento você tem que reformular tudo isso, né? No livro Excelência em Atendimento ao Cliente, você fala sobre os princípios do bom atendimento. Que princípios são esses? Bom, o princípio do bom atendimento que nós colocamos nesse livro, porque é assim, ó, esse livro nós fizemos no meu núcleo lá da PUC, no Marco, né, núcleo de comunicação e marketing, e nós desenvolvemos esse trabalho com base em vários pontos, né, que ajudam a excelência do atendimento. Então, nós fizemos uma coletânea, né, de professores lá da PUC, tem da GV também, tem da UEBC, de outras instituições, que fizeram cada um capítulo com base na sua especialidade. Então, cada um fez aquilo, escreveu aquele capítulo que, por exemplo, eles tinham mais afinidade, mais experiência.
E nós publicamos com a MBooks, né? Porque a MBooks se interessou pelo assunto, tem uma boa estrutura de distribuição, então nós fizemos esse trabalho. Mas, até só abrir um parênteses aqui, se me permitir, é que todos os autores, eles doaram os direitos autorais, né? Todos nós doamos os direitos autorais para a DERDIC, que é uma instituição lá da PUC, que trata de deficiências da comunicação, né? Inclusive o Osmar Santos, ele participa lá do programa, ele tem uma boa participação lá. Então isso aí é um mérito que eu tive dessa equipe toda que desenvolveu esse trabalho cedendo os direitos autorais. Mas o que permite, o que deve ser feito para nós termos um bom atendimento é que nós tenhamos alguns aspectos. Por exemplo, uma estrutura boa, né? Nós temos que ter uma boa estrutura. Nós temos que ter muitos meios de comunicação. O cliente tem que chegar na empresa, se comunicar facilmente. Então, hoje, de uma maneira bem diversificada, ele pode comunicar por telefone, ele pode se comunicar por internet, né? E por vários outros recursos de comunicação que a gente tem. E isso daí, nós precisamos ter também, além dessa abertura de comunicação, uma estrutura para dar retaguarda dessa comunicação. Então essa é uma estrutura azeitada. Então como que a gente pode azeitar essa estrutura, vamos dizer assim? Bom, eu preciso ter uma equipe que aplique os princípios, né? Os princípios de bom atendimento. Tem um estudo desenvolvido nos Estados Unidos por uma empresa de consultoria chamada TARP, que foi depois, eles desenvolveram 5 princípios de bom atendimento, e que depois, isso aí foi até a base do Serve Qual, né, que desenvolveram esses itens, fizeram um questionário para avaliar a qualidade do serviço, com base nesses 5 itens. Então fizeram perguntas para cada uma delas, resultou um formulário de 22 perguntas, e que é muito conhecido, muito famoso na área de serviço, Serve Qual, muitos autores usam esse trabalho como base. Então, quais são os itens que eles mencionam? Bom, uma das coisas que preciso ter para quem faz o atendimento é a confiabilidade. Então, ele precisa gerar confiabilidade através de procedimentos honestos, procedimentos certos, objetivos, para poder criar essa imagem de uma pessoa confiável. Isso passa pela ética na relação? Com certeza, ética na relação. Esse é um componente muito importante nas nossas relações em atendimento ao cliente, porque o comportamento ético está cada vez mais cobrado das nossas empresas brasileiras. É interessante que há tempos atrás nós tínhamos assim uma outra postura. Era muito comum as pessoas, quando queriam fazer assim um recrutamento e seleção de vendedores, procuravam ver se o pessoal falava bem, né? Se era bom na comunicação. Isso aí era assunto-chave para poder consultar os vendedores. Não importava se fosse honesto ou não. Isso estou falando assim mais ou menos há uns 15 anos. Então, lá nos Estados Unidos, já existia, assim como os parâmetros de recrutamento e seleção dos vendedores, honestidade como um dos primeiros aspectos. E o mercado foi mudando. Hoje, honestidade também está entre os primeiros aspectos aqui no Brasil, porque o comportamento ético faz toda a diferença hoje no mercado que está cheio de distorções, né? Tanta coisa, tanta empresa enganando outras e tantos atendimentos ruins, assim que a gente pode dizer, no mercado brasileiro.